Agora vamos falar sobre a melhor parte, a parte que eu mais gosto, que é sobre viagens. Brenda, começa você falando um pouquinho sobre as viagens, os lugares que você conheceu lá. Olha, eu tive a oportunidade de conhecer bastante lugar. Eu acho que eu conheci uns 11 estados, sim. Não a fundo, né? Mas tipo de passar dias, assim. Eu fui pra Nova York umas 3 vezes. Sim, passei um ano novo lá, que foi uma experiência incrível na Times Square. Fui pra Califórnia, fui pra Las Vegas, fui pra Washington DC, perto dela. Inclusive a família, no Thanksgiving, né, que é o Dia de Ação de Graças, eles sempre viajavam pra família, ou era da host ou era do host. Então eles me levavam também para viajar, então eu tive a oportunidade de conhecer San Diego mais a fundo com eles e também a gente foi pro Arizona, que foi incrível, uma cidade chamada Tucson. E assim, toda oportunidade que você tiver para viajar, viaje. Você não vai se arrepender. É incrível. O dinheiro que a gente ganha lá, a gente não tem muito gasto, porque a gente mora com a família, então o gasto que a gente tem é com a gente, praticamente. Não, é total, né, na verdade. Total. Só com comida, assim, se você for comer fora. Não, sim, restaurante. Comprar roupa, né? coisas, enfim, tecnologia, etc. Mas assim, o dinheiro que a gente tem é pra viajar. Então, feriado, eu já fui pra Chicago, fui pra Flórida, pra Miami, não fui pra Disney. Também não. Não fui pra Disney. Tá bom, que bom. Pensei que eu era a única que não tinha ido. Eu falei assim, nossa, morei 2 anos, não fui pra Disney. Eu até me sinto mal quando eu falo, não, gente, eu não visitei a Disney. Minha ideia da Disney era assim, se eu estiver no Brasil, é mais fácil eu ir pra Disney do que eu ir pra Chicago. Então, já que eu tô aqui, eu vou pra lugares que eu não iria se eu estivesse no Brasil, sabe? Então, minha ideia era essa. Então, eu fui pra Filadélfia, eu fui pra Chicago, eu fui pra Califórnia, fui pra Las Vegas, fui pra Grand Canyon. Então eu fui pra lugares que eu não pensaria em ir se eu estivesse no Brasil. Claro, essa viagem é um pouquinho mais clichê, né? Isso, exato. Né? Tá. Então eu aproveitei que eu tava lá pra fazer viagens mais americanas mesmo, sabe? Então, por exemplo, 4th of July, que é o dia da independência, eu fui pra Chicago, fui ver os fogos, sabe? Então é meio que você quer mergulhar na cultura deles. Certo. Então, assim, foi incrível. Eu viajei pra muitos lugares. Vi neve, a primeira vez estava no aeroporto, voltando do Thanksgiving, aí meu Deus, é neve, eu não acredito. É tão legal, né? É muito incrível, então assim, toda viagem que vocês puderem fazer, faça, seja de fim de semana, seja férias, que a gente tem férias, né? São 2 semanas de férias? Isso, remuneradas. 10 dias, algo assim. São 2 semanas mesmo. 2 semanas. Então faça, viagem com outras meninas também, não necessariamente você precisa viajar sozinha. Eu viajei sozinha para alguns lugares, fui para Nova York sozinha, fui para Miami sozinha. Nossa, mas, que legal, independente, assim, total. Não, assim, porque nem sempre bate, né, a data com outras pessoas. O schedule, né? E assim, não perca a oportunidade só porque você não tem ninguém para ir com você. Então, assim, claro. eu não perdi a oportunidade. Falei, lá eu conheci outras pessoas. Então, eu fui para Miami, eu fiquei num hostel. Fiz amizade, sabe? Fiquei no quarto com outras meninas, Nova York é a mesma coisa. E a gente, tipo, turistava junta, sabe? A praia junta. E assim, no grupo do Facebook também, que tem as meninas de au pair, você acaba conhecendo outras au pairs que moram perto de você, ou pelos grupos. Então, essa viagem que eu fiz pra Califórnia, eu falei com meninas do grupo e a gente combinou. Vamos, paga aqui, dá dinheiro pra lá, transfere, pronto, fechou. A gente ficou 9 dias, a gente fez Grand Canyon, Las Vegas, Califórnia, a gente passou por San Diego, São Francisco, sabe, Malibu, essas coisas. E foi incrível. Então, assim, toda oportunidade que você tiver de viajar, viaje. É uma experiência única que você não vai se arrepender. Concordo, plenamente, inclusive. Eu acho que o melhor do intercâmbio, para mim, é a bagagem cultural que você traz. Essa bagagem cultural não é só do fato de você estar morando lá, mas eu acho importante você mergulhar de cabeça nisso. E uma forma de mergulhar é realmente você viajar e aproveitar ao máximo, né? Que nem ela falou, a questão da Disney. Eu tava até me sentindo mal, porque eu não fui, mas agora tô me sentindo um pouquinho melhor, porque na verdade é isso mesmo, é você conhecer aquelas cidadezinhas, você conhecer
cidades ou locais que você jamais pensaria se você estivesse aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, não morando lá, vamos dizer assim, você pensaria, vamos na Disney, vamos pra Miami, vamos pra Nova York. Mas você estando lá, você tem mais tempo, então você tem tem oportunidade de conhecer lugares menos clichês, vamos colocar assim. Eu nunca imaginaria ir pra Pensilvânia, sabe? Exatamente, também fui, foi muito legal. DC, nunca imaginaria. DC é uma cidade fantástica, né? Eu morava ali no subúrbio de DC, então tava ali o tempo todo, indo pras baladas, enfim, todo final de semana, inclusive. Inclusive, balada é gratuita, viu, gente? É verdade. Depois a gente fala um vídeo só sobre baladas, porque tem muitas pra falar sobre isso. Mas voltando sobre a viagem, eu também tive a oportunidade, acho que eu conheci no total uns 10 estados nos Estados Unidos. Eu acabei só ficando na costa leste mesmo, né? Não fui pra Califórnia, enfim, não viajei pra lá. Mas uma dica que eu dou é o seguinte: no primeiro ano, aproveite que o seu visto te permite sair do país e vá para o Canadá, por exemplo, ou vá para o México. O México, no meu caso eu fui para o México, o que é legal? Você tá ganhando em dólar, seu dinheiro super vale, você vai para o México. Eu fui para a cidade do México e Cancún. Acapulco. E assim, eu fui para as melhores baladas de Acapulco pagando nada. Tipo, o dólar na época era 1 para 12 pesos. Acho que é peso, se não me engano, se eu não estiver errado. E então eu acho legal, no primeiro ano vocês de repente, aquela semana mais longa que você tem mesmo, as 2 semanas, você fazer uma viagem internacional para você usar o visto. Quem estende para o segundo ano não pode mais sair do país, então aí já começa a pensar em viajar mais pelo território americano mesmo, aliás, né, só dá pra viajar pelo território americano. Quem ficar 2 anos, né? Quem ficar o primeiro ano. O primeiro ano dá pra fazer, de repente, uma semana fora, num país. E a outra semana vocês viajam pelos Estados Unidos, por exemplo. É uma dica, né? Tem feriado também, fim de semana. Se você não trabalhar de fim de semana, isso é muito importante. Não trabalhe de fim de semana. É muito importante porque eu trabalhei e não foi legal. E depois eu conto sobre isso. Um outro vídeo eu falo sobre isso. Mas eu acho que as viagens, assim, é uma coisa que você leva pro resto da vida, né? Você guarda um carinho e isso fica... E é que nem eu falei, né? As lembranças, as experiências, as pessoas que você conheceu no meio do caminho. Então, acho que foi o melhor dessa experiência foram as viagens. Os lugares que você conhece é, tipo, impagável. É muito bom, real, de verdade. A melhor experiência, assim, da viagem em si são as viagens, com certeza. Vamos falar um pouquinho agora, mudando total de assunto, da rotina. Como é que era a sua rotina? Gente, minha rotina era muito fácil, de verdade. Muito fácil. Inveja. Porque como as minhas kids, elas tinham idade de ir pra escola, o primeiro ano elas iam pra public school, né? Então eu só levava elas no ponto pra elas pegarem o ônibus, Yellow Bus, né? Famoso. Voltava pra casa, fazia as coisas que eu tinha que fazer, lavava roupa, enfim. Eu tinha que lavar a roupa deles, não tinha que limpar nada, porque eles tinham cleaner, né? A pessoa que vai lá limpar toda sexta-feira. Então eu só lavava as minhas roupas, roupa dele, arrumava a bagunça que tinha, dava uma ajeitada na cama. Mas assim, de manhã era acorda, café, troca de roupa, arruma a cama, vamos embora. Vamos pro ponto. Depois eu tinha a tarde toda livre, então eu fazia meu curso, ia pra academia. Aí eu andava com o cachorro, que a minha host mama me pagava a mais pra eu andar com o cachorro. Que eu amava, porque ele era incrível, era um labrador enorme. Eu amo cachorro, então, nossa, eu me divertia com ele na rua, ficava correndo atrás dos esquilos com ele. Então era incrível. E aí, quando eles voltavam da escola, eu tinha que ajudar eles a fazer o homework. E depois a gente brincava, fazia janta enquanto eles estavam fazendo homework, eu ajudava eles a estudar pra prova, fazia projeto, trabalho, maquete, essas coisas. Aí eles jantavam, tomava banho, escovava o dente e a gente brincava lá no playroom, né, no toy room, enfim, via um filme. Aí às 9 era o bedtime, então ia dormir, aí das 9 até a hora que eu quisesse era livre também. Então meu schedule era super tranquilo e no segundo ano que eu fiquei eles foram pra escola particular. Então eu só tinha que levar eles até lá, não era mais só até o ponto. Então eu tinha que pegar o carro, levar eles pra escola,
Mas aí a rotina era a mesma. De manhã era livre, eu só fazia coisa do dia a dia, fazia comida pra mim, estudava, enfim. E à noite era a mesma coisa. Então era super tranquilo, eles já eram total independentes. Acho que a Sati tinha uma rotina totalmente diferente da minha. Muito diferente, completamente diferente. Minha host era stay at home, mas ela trabalhava muito, ela trabalhava em casa. Então eu basicamente não via ela porque ela ficava no escritório o dia todo. A gente só se via mesmo de manhã, que ela acordava junto pra, enfim, dar bom dia, e depois à noite pra jantar. De resto, nossa, era super tranquilo. Galera, só pra vocês entenderem, stay at home mom significa que ela ficava em casa, né? Ela trabalhava de casa, né? Mas ela trabalhava. Tava trabalhando, mas era em casa, lá, né? Isso. Perfeito. A minha rotina era completamente diferente, né? Loucura, 4 crianças. Era bem agitada, porque assim, eram 3 meninos quase da mesma idade e a nenenzinha, né? Que foi a primeira família. Então, assim, eu passava, eles ficavam, os 3 iam na escola, eu ficava com a neném o dia inteiro, né? De manhã, o café da manhã, a família que dava. Depois os garotos iam pra escola, eu ficava com a menininha. Aí, às 3 horas da tarde, 3h30, eles voltavam, eu pegava eles no ponto de ônibus e eles tinham muitas atividades. E para essa família eu não dirigia. Então, os pais estavam sempre comigo. Então, o pai estava levando um garoto no, sei lá, pro jogo de hockey e o outro pro futebol. E normalmente, eles têm muita atividade. Tem muita atividade, é verdade. As minhas kids faziam Kung Fu, acho que era isso, Taekwondo, essas coisas aí de luta. Mas aí eu tinha que levar, é verdade. E no caso eu não levava, eles ajudavam, mas assim, era uma rotina, com certeza, a criancinha demanda bastante, apesar que ela tinha o horário que ela ia dormir, mas assim, era uma horinha, todo, né? Ela dormia uma horinha e era só uma horinha que eu tinha um tempinho pra fazer, mas eu trabalhava realmente o tempo todo. E essa família pediu pra fazer, que na verdade, dentro do programa, uma das coisas que a au pair tem que fazer é uma limpeza leve. Então, por exemplo, que eu acho que é até de bom senso, não é mesmo? Você comer, colocar as coisas na lava-louças, né? E colocar ali, ou passar um paninho na mesa, esse tipo de coisa. Deixou a pia com pasta de dente. Isso é coisa de bom senso. Exato. E eu tinha que lavar as roupas das crianças também. Lavar e passar. Não, passar não. Eu passava. Não. Jogava na secadora e aí... mas sai tudo amassada, eu passava. Jura? Ai, Brenda, não. Só batia assim, tava perfeito. A família não tinha isso, graças a Deus. Okay. Com a segunda família foi bem mais tranquilo. Duas meninas. Então, a mais velha passava o dia inteiro na escola, eu ficava com ela uma hora por dia. E a nenenzinha ficava o dia inteiro comigo, que era um amor, não me dava trabalho nenhum. E aí ficava brincando com ela dentro da casa, tinha que fazer algumas atividades, tinha que seguir, né, os horários de comida, de dormir. E isso essas é uma coisa que os americanos têm mesmo, eles têm os horários certinhos. Pelo menos, eles gostam que você siga. Na nossa família, assim. Pelo menos as nossas famílias, né? Exato. A gente não sabe as outras. Não sei outras famílias, às vezes tem outros schedules doidos, assim. Mas normalmente bem regradinho, assim, sabe? Tipo, a programação deles, eles levam bem a sério. Toma café, vai pra escola, volta a tal hora, faz lição, janta a tal hora. Então é bem certinho. Não sei se é porque as famílias têm au pair, que fica mais organizado. Sim. Né? Mas é bem assim mesmo. Toda família que eu tive contato tinha bem horário para as coisas, então era bem regrado. Eu também, as que eu tive contato e as 2 que eu morei, essa questão da programação no geral, eu vejo que eles são bem diferentes do brasileiro, né? Eles têm até os calendários, eles realmente anotam. Verdade. A questão da pontualidade é muito importante para as famílias também. Eles são bem pontuais. Assim. Pelo menos as que eu tive experiência, e as garotas, né, as minhas amigas também au pair que eu vi, as famílias delas funcionavam dessa mesma forma. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, tá aqui embaixo. Brenda, muito obrigada por compartilhar a sua experiência. Gente, boa sorte, vai dar tudo certo. Nós esperamos que a gente tenha conseguido ajudá-las de alguma forma, né? Para vocês saberem mais ou menos como é que as coisas funcionam lá. E ouvir experiências de au pairs que ficaram lá, no caso, ex-au pairs, né? A gente ficou lá, no caso, 2 anos. Qualquer dúvida também pergunta, que a gente responde, a Sá responde. Tá bom? Muito obrigada. Tchau.